Olá, eu sou Oliver. Seja bem-vindo ao canal Cortes de Ouro. Os melhores momentos, os cortes mais incríveis e maravilhosos, tudo em um só lugar. Curta, se inscreva, compartilhe e comente. É incrível o que Deus pode fazer, Vilela, quando você se dispõe a rezar. Quando você se coloca... O que é a oração? A oração nada mais é do que um diálogo com Deus. Igual eu estou fazendo com o Vilela agora. E eu não sei quantas horas eu já estou aqui, mas eu estou... Estamos só 1h30. 1h30? 2h45. Meu Deus. Olha lá, nem parece. E justamente isso é oração. Você começa a dialogar com aquele que você ama. Então, oração é um diálogo com Deus. Você começa a dialogar, você começa a conversar com Ele, você começa a interagir com Ele, você fala, você silencia, Ele fala, você silencia, isso é oração. Então, nada melhor. Se eu tô amando aqui estar com o Vilela hoje, é a primeira vez que eu estou lhe conhecendo, você é um cara super gente boa. Tá sendo muito bom conversar com você, mas se é bom conversar com o Vilela, você imagina conversar com o Cristo, Vilela. Como que é para as pessoas que estão ouvindo isso e falando, poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e Ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como que é, ou como pode ser a resposta de Deus? É que assim, às vezes a resposta de Deus pode ser variada. A resposta de Deus pode ser Ele falando algo, pode ser Ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos? Para a sua esposa? Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento. Não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado. O silêncio é você dizer, eu preciso de um tempo. Então, muitas vezes Deus vai dizer sim. Muitas vezes Deus vai dizer não. Muitas vezes Deus vai dizer espere. E muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí os grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais Ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem. Posso? Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento muito crítico na sua vida, pediu até para tirar a sua própria vida. Teve um momento que Elias pediu para tirar a sua própria vida. E ele queria desistir de tudo. E Deus levou ele para o deserto. E no deserto, aí um anjo tocou ele e falou, olha, levanta e come. Elias estava todo desanimado. E Deus falou com Elias, não no fogo, não no barulho, mas Deus falou com Elias através de uma brisa, através do silêncio. Então, Vilela, se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele está provando sua fé. Se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele quer falar algo que você ainda não está pronto para ouvir. Você vai precisar se achegar mais a Ele. E Ele está te provando, Ele está te provocando para que você entenda o que Ele quer para você. Sabe um momento em que Deus fez silêncio? Uma mulher, ela pedia no evangelho a cura da sua filha que estava endemoniada. Diz a Bíblia que ela pediu para Jesus e Jesus ficou em silêncio. Jesus não lhe respondeu nada. E esse é o seu sentimento. Você está precisando de algo muito grande. Você está precisando da ajuda de Deus. E quando você pede, você espera de Deus uma resposta.
Só que no evangelho é a cananeia, Jesus fica quieto. Só que quando Jesus fica quieto, ele está provocando a fé dessa mulher. Eu quero ver se ela vai desistir ou se ela vai continuar. E aí, Vilela, aquela mulher continua. Até o momento que os discípulos falam: Jesus, responde essa mulher, manda ela embora porque ela está nos atrapalhando com seus gritos. E ela continua. De repente, quando Jesus fala uma palavra para aquela mulher, Jesus fala assim: não convém dar a você o pão dos filhos. Jesus, em outras palavras, chamou aquela mulher de cachorra, como era o costume da época. Aí aquela mulher disse para Jesus: Vilela, Jesus, em outras palavras, tá? Eu sei que eu não sou digna de receber o teu pão. Mas assim como os cachorros comem a migalha que cai da mesa de seus donos, se você me der uma migalhinha do teu poder, a minha filha vai ficar curada. Jesus naquela hora disse para ela: minha filha, então volta para tua casa porque tua filha está curada. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como eu estou vendo a sua. Veja que o silêncio de Deus para ela resultou num grande milagre. Então eu digo para você, Vilela, procure Deus. Não deixe de buscá-lo. Quanto mais ele fizer silêncio, é porque ele está falando: vem mais, filho. Eu preciso te preparar melhor para você ouvir minha voz. Hoje eu posso dizer com toda certeza, hoje Deus falou com o Vilela. Porque eu li a Bíblia para você. Nós lemos a Bíblia junto. Deus falou comigo aqui. Eu estava pregando, falando, mas Deus falou tanto comigo. Deus falou com tanta gente em casa. Eu tenho certeza que Deus falou com a gente hoje. Hoje nós estamos pensando em coisas eternas. Hoje a gente não está pensando nas coisas só deste mundo. Hoje o nosso papo aqui foi sobrenatural, que está faltando tanto no mundo de hoje. Exato. Fala, Léo. Antes, eu posso dar uns testemunhos, claro. Porque muita gente fala assim: esse negócio de acordar às 4 da manhã. Aliás, eu já deixo aqui, eu posso convidar o povo? Claro. 15 de agosto, convido o Vilela também ao vivo. 15 de agosto. De 15 de agosto a 29 de setembro, eu estarei todos os dias nas minhas redes sociais às 4 horas da manhã. De segunda a sábado, a pessoa acorda da casa dela, liga a minha rede social e ela estará conectada. Aliás, se você quiser, eu te faço convite oficial de você ir presencialmente lá no meu estúdio, rezar comigo lá, ao vivo, presencialmente, com um monte de pessoas, sem esse papel de entrevistado, mas só bebendo dessa oração. Aí você muda o horário ou vai continuar nas 4 horas? Tem que ser às 4. Vamos ver isso daí. Eu vou um dia aí que não tiver tem live. Tem que abrir a enquete. Abra a enquete. Vilela acorda às 4? Abra a enquete se o Vilela aceita ir às 4 da manhã lá. Lá, tem que sair da sua cama aqui, bonitinha, gostosa, e ir lá. Eu já nem durmo, então, já vou direto já.